O terceiro ponto aqui é a questão da personificação, né? O que seria isso de uma maneira simples? É conseguir fazer com que uma máquina se passe por outra, né? E aí existem várias formas, né? Por exemplo, o sequestro de conexões. Inclusive teve um ataque que o Kevin Mitnick, que é um hacker assim, muito conhecido, né? Que ele conseguiu se sequestrar uma conexão e obter acesso a um supercomputador. Então isso aí é uma coisa que realmente ele fez, está toda documentada em como se fazer isso através das conexões TCP e tudo mais, né? Olá, hoje nós vamos falar sobre como que um atacante ele faz para conseguir de fato obter acesso ou desempenhar ataques, né, contra um sistema computacional. E de brinde nós vamos ver ainda algumas formas de se proteger contra esse tipo de ataque através da internet. Então vamos lá que hoje o assunto está muito interessante aqui no vídeo. Bom pessoal, então assim, ó, a respeito dos procedimentos que um atacante faz para obter acesso, né? Primeiramente eu queria dizer assim, ó, que tem várias interpretações. Esse assunto de cibersegurança ele é amplo, né? Vai existir assim diversos autores, cada um traz uma visão, né? Mas o que eu vou trazer aqui para vocês é uma questão, um assunto muito mais compilado, muito mais descontraído, muito mais leve, capaz assim que seja mais palatável, que a gente diz, né? Fácil de digerir, que vocês consigam se sentir confortáveis em receber esse assunto. Então, de maneira geral, tá? São 4 passos aí que um atacante traz. Eu vou trazer de uma maneira mais genérica, né? Então, o primeiro passo que ele vai trazer é a questão da exploração, ou seja, o atacante ele vai reunir o máximo de informações que ele pode. O segundo ponto, ele vai tentar extrair informações da rede, tá? Por quê? Porque tendo informações lá do tráfego da rede, ele vai trazer essas informações, vai conseguir ter uma visão geral de como é que está organizada a topologia, quais são os serviços e tudo mais. O terceiro passo é o que a gente chama da personificação, né? Que é quando ele tenta se passar, né? Uma máquina se passar por outra dentro da rede. E o quarto e último ponto aqui que a gente vai trazer é a questão da execução do ataque propriamente dito. É quando que ele de fato executa esse ataque. Bom, então vamos lá. Vamos detalhar cada um desses pontos para ficar mais claro. Pessoal, então assim, ó, a respeito do primeiro ponto, que é a obtenção de informações, né? Eu vou trazer 2 principais pontos aqui, né? E um deles é a engenharia social, tá? E o outro são algumas informações que a gente consegue através de algumas ferramentas mesmo, tá? Engenharia social, pessoal, é algo que não tem nada a ver com a parte técnica. É nada mais do que assim a capacidade do atacante em observar as pessoas e saber como nós, seres humanos, funcionamos, né? Como indivíduos, as nossas fragilidades como pessoas e conseguir explorar, tá? Vou te dar um exemplo bem simples. Talvez você já deve ter visto, quem sabe até já caiu em algum tipo de ataque como esse, tá? Mas a gente sabe que existem atacantes que fazem assim, vão lá, pegam a rede social de uma pessoa, pegam a foto daquela pessoa, identificam ali nas postagens quem são os familiares, então criam uma nova conta lá de WhatsApp, entram em contato com os familiares, pedem dinheiro, muitas vezes as pessoas caem. Por quê, pessoal? Porque as pessoas em geral, elas estão assim, ó, sobrecarregadas de informação. Às vezes, se tu foi alvo de um ataque desse, muitas vezes nem assim, ó, nem entra muito em detalhe, não critica, né, quem foi a vítima. Por quê? Porque essa pessoa às vezes estava lá, ela estava atarefada, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, e ela nem se deu conta do que ela fez, e ela liberou informações, muitas vezes mandou dinheiro para um atacante, tá? Então isso acontece. O mesmo também acontece, pessoal, com as empresas. Às vezes assim, ó, um atacante ele começa a observar uma empresa, sabe quem são os fornecedores, por exemplo, aí ele liga lá, se passa por alguém e aí obtém informações e as pessoas caem, pessoal. Por quê? Porque estão sobrecarregadas, às vezes tem alguém ali que está sempre, né, no pé dela, é cobrada por produtividade. E aí a segurança, né, acaba ficando de lado. Então, pessoal, até vou aproveitar para deixar para vocês aqui uma dica de um filme bem legal, que é um filme sobre um hacker, o Kevin Mitnick. Eu vou deixar aqui agora de cabeça, não lembro o título, mas eu vou deixar aqui para vocês uma referência para vocês procurarem, que aparece exatamente uma cena como essa, né, que ele se passa por um funcionário, coloca um nome genérico, diz, ó, aqui é o João, por exemplo, né, sempre tem um João, então, aqui é o João, não sei o que, conversam, e ele consegue informações privilegiadas a respeito daquele sistema, né? Além disso, pessoal, essa parte da obtenção, né, das informações sensitivas, né, através da engenharia social, também tem algumas ferramentas. Por exemplo, o Nmap, né, é uma ferramenta que roda lá dentro do Unix em geral, e ele vai fornecer um monte de informações ali, como portas que estão rodando dentro de uma máquina. Tudo isso o atacante ele começa a gerar informações, né? Tem uma outra técnica também que é a obtenção de banners, né? O Nmap, inclusive, permite
que você obtém assim, ó, qual que é o sistema operacional que uma vítima está usando, né? O Telnet é possível que você tenha como saber assim qual que é o tipo do servidor web que está sendo utilizado. Então tudo isso você consegue, o atacante, né? Ele consegue pegar essas informações e gerar assim, ó, uma base de dados extensa com várias coisas que ele pode usar depois para conseguir explorar essas questões, essas vulnerabilidades. Porque existem bases de dados, pessoal, que mostram vulnerabilidades específicas de programas e tudo mais. Então vejam, a obtenção de dados pode ser tanto explorando questões de engenharia social como técnicas também, tá? E veja o seguinte, aproveitando nessas questões assim que eu trago para vocês, às vezes digo assim, ó, você pode tentar fazer isso e tal. Por quê? Porque assim como existe o hacker, né, que é ou o cracker, enfim, existem diversas definições ali, né, de profissionais assim que são maliciosos, que tentam fazer ataques, né, cibernéticos cometendo crimes realmente. Mas existe uma outra linha que é, por exemplo, o pen tester, que é um profissional que a gente diz assim que desempenha um papel de hacker ético, que estuda todas essas questões, mas ele aborda isso de uma maneira de uma conscientização, prestando serviço para as empresas, mostrando as fragilidades e gerando consultoria de como se proteger contra ações maliciosas de um atacante. Porque é o seguinte, uma empresa, depois que ela é um alvo de um ataque cibernético, isso mancha a reputação da empresa. Então é importante que as empresas elas se protejam, né? Inclusive, seja você um replicador desse conceito. Se você trabalha em algum lugar, chega lá e conscientiza os seus empregadores sobre a importância da segurança computacional, independente do nível, tá? Resumindo, tá? Esse aqui é o primeiro ponto que é feito, que é a obtenção dos dados, tá? Vamos partir para o segundo, que é a questão da análise do tráfego da rede. A questão da análise do tráfego da rede, isso pode ser feito com ferramentas como, por exemplo, o Wireshark, né? Que você vai lá, habilita uma interface de rede em modo promíscuo, né? Seja em modo cabeado ou até mesmo rede sem fio, que é muito mais delicado, né? E através desse ponto que é feito, é capturado várias informações, né, dos pacotes da rede. Aqui quando a gente fala do pacote, nada mais é do que os fragmentos que passam na rede das informações. Então vamos supor um vídeo que está sendo enviado, né, de um ponto A para um ponto B. Esse vídeo vai ser quebrado em vários pedacinhos e cada pedacinho desses aí vai ser o que a gente chama de pacote. Vai ter ali informações de cabeçalho, enfim, né? Que permite o controle dele através da rede, mas é um fragmentozinho, tá? Então, esses fragmentos, quando é analisado esses cabeçalhos, essas informações de controle, o atacante, o hacker ético, né? Ele consegue mapear ali, por exemplo, quais são os dispositivos que estão na rede e monta uma topologia, ou seja, ele consegue criar uma disposição física desses dispositivos, ou lógica, né? Através da rede. E com base nisso ele começa a ter informações privilegiadas, tá? O terceiro ponto aqui é a questão da personificação, né? O que seria isso de uma maneira simples? É conseguir fazer com que uma máquina se passe por outra, né? E aí existem várias formas, né? Por exemplo, o sequestro de conexões. Inclusive teve um ataque que o Kevin Mitnick, que é um hacker assim, muito conhecido, né? Que ele conseguiu sequestrar uma conexão e obter acesso a um supercomputador. Então isso aí é uma coisa que realmente ele fez, está toda documentada em como se fazer isso através das conexões TCP e tudo mais, né? Mas existem outras formas também, como por exemplo o ataque homem no meio, né? Que tudo isso é possível de se fazer explorando essas propriedades. E por fim, o quarto e último ponto aqui que o hacker ele vai fazer é a execução do ataque propriamente dito, né? Então depois que ele obteve todas essas informações, organizou tudo isso, ele vai lá e cria esse tipo de... Ele consegue mapear, né? Quantificar quais são as vulnerabilidades, identificar cada uma delas, e ele começa a usar ferramentas para conseguir explorar essas vulnerabilidades, gerando os ataques. Ataques como, por exemplo, ataques de negação de serviço, né? Que vai ser gerado uma inundação de pacotes, né? Para sobrecarregar uma vítima, para tornar ela indisponível para usuários legítimos. Além disso, pode ser feito outros ataques, como por exemplo, ataques de ransomware, né? Porque é um ataque, esse ataque de ransomware, ele é muito atual, acontece muito. Se vocês acompanharem notícias na área de segurança, de tecnologia, vocês vão ver que normalmente sai alguma coisa mostrando que alguma empresa foi alvo de ataque de ransomware. Por quê? Porque ele é um ataque que o atacante consegue botar dinheiro no bolso. Isso aí para eles é a realização, né, deles. Então eles conseguem de fato fazer isso. Então o ransomware, por exemplo, lá usando frameworks, né, como o próprio Lock, hoje em dia existem esses tipos de ransomware que eles são feitos
como um paradigma, né, que a gente diz de software como serviço. Muitas vezes o atacante ele nem é dono do software, ele meio que aluga e dá uma parte do resgate. Então hoje em dia assim, ó, tem muitas formas de se fazer esses ataques e que de fato geram lucro para esses atacantes. Então, além desses ataques, existem outros também que podem ser desempenhados, tá? E aí fica a dica, tá? Que vamos entrar na segunda parte aqui desse vídeo, que são medidas de como que vocês podem se fazer, tá? Para se proteger a respeito desses ataques. Por quê? Porque ninguém quer ser alvo de um ataque cibernético. O que você pode fazer? Primeiro ponto, manter sempre os sistemas computacionais atualizados, com as atualizações de segurança, porque como eu comentei antes, o hacker ele sempre vai tentar ver as vulnerabilidades, identificar quais portas que estão abertas, quais softwares que estão rodando e procurar vulnerabilidades específicas daquele software. Se você tem os seus sistemas computacionais sempre atualizados em termos de segurança computacional, a probabilidade disso acontecer vai ser muito menor. Então esse aí é um ponto, né? A questão também das senhas, tá, pessoal? Políticas de definição de senha, sempre altere com periodicidade, não fique usando a mesma senha sempre. Use senhas que sejam difíceis de adivinhar, combinando letras, números, caracteres especiais, né, como cedilha, cifrão, enfim, tá? Caracteres latinos, se possível, também, porque se for um atacante externo do Brasil, dificilmente ele vai tentar, né? Por quê? Porque pode ter um ataque de força bruta que tenta se aproveitar dessas questões em relação às senhas, tá? Além disso, em nível empresarial, né, usem o que a gente chama de default seguro. O que é isso? O default seguro é sempre que você for criar uma configuração de instalação de uma infraestrutura de comunicação, né, um serviço que vai ficar em rede, sempre use a forma mais segura possível. Só depois você pega e começa a gerar exceções, né? Por exemplo, olha, vem alguém e precisa ter acesso a uma porta externa, aí você libera. E aí, esse, pessoal, vem ser um princípio assim, ó, que vem ajudar em várias formas, né? Em nível de sistema também dá para se usar o que a gente chama de segregação, né? Divisão de tarefas, ou seja, nunca crie um usuário super poderoso dentro dos sistemas computacionais, crie vários usuários com poderes limitados, porque se algum deles for comprometido ou tentar fazer algum tipo de ação, aquilo é mais fácil de conter, tá? Então, pessoal, assim, de uma maneira bem geral, bem resumida, né? Esse aqui é os principais pontos a respeito dessa parte, né? Como que um atacante ele pode fazer para obter um acesso a um sistema computacional e o que você pode fazer para se proteger, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo, então. Até mais!